Meus amados, eu sou o pastor Helder Carantino. Será que o que eu tenho nas mãos é realmente a palavra de Deus? Como é que eu posso saber que estes livros, da qual compõe a Bíblia, de fato é a palavra de Deus? Como eu saber que um livro é inspirado por Deus e outro não? Como saber que o que eu tenho nas mãos é de fato a verdadeira, bendita e abençoada palavra de Deus? É sobre isso que nós iremos estudar na continuação desses nossos estudos sobre a verdadeira Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo. Nós iremos tratar como é que a Igreja de Cristo em relação à palavra de Deus. O estudo de hoje vai ser um pouquinho técnico, não tem como fugir muito disso, mas eu vou tentar, à medida do possível, fazer algumas aplicações práticas para nós. Então vamos lá. Você sabe que a Bíblia é formada do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Qualquer historiador e qualquer aluno de teologia, ou mesmo os nossos alunos na escola dominical, podem saber e comprovar facilmente que o Antigo Testamento ele foi escrito durante um período que vai de 1450 anos antes de Cristo até 430 mais ou menos anos antes de Cristo, de Gênesis até o livro do profeta Malaquias. Ou seja, durante mais ou menos 1000 anos o Antigo Testamento foi escrito. Quando chegamos no último profeta, que é Malaquias, repito, 400 e pouco antes de Cristo, vamos colocar 450 para arredondar, antes de Cristo, acabou-se o que nós chamamos de inspiração. Ninguém mais em Israel escreveu em nome do Senhor, nome de Deus. Depois que o profeta Malaquias, que é o último profeta, escreveu, não houve mais profeta em Israel. Inclusive, isso está registrado no livro de Eclesiástico. É um livro que não é inspirado por Deus e que está na Bíblia Católica. O próprio autor de Eclesiástico reconhece que depois que os profetas deixaram de falar a palavra de Deus, Malaquias. A Bíblia hebraica, ela é montada diferente das nossas Bíblias. Na Bíblia hebraica são 22 livros. Por quê? Porque 1 Reis, 2 Reis é um livro só, 1 Samuel, 2 Samuel é um livro só, e por aí vai. Mas são exatamente os mesmos livros que compõem as nossas Bíblias. Os 39 livros do Antigo Testamento são os mesmos, certo? A forma ele é colocado de maneira diferente, mas os livros são o mesmo. Então, quando Malaquias terminou a sua profecia, que foi o último profeta, houve um silêncio de 400 anos em Israel, mais ou menos. Até que surge João Batista, no Novo Testamento, pregando a palavra de Deus, falando de um evangelho. Muito bem. Quando João Batista começa a pregar, e logo em seguida vem o advento de Jesus Cristo, o Antigo Testamento já estava fechado para o povo judeu há mais de 400 anos. Todo judeu sabia qual eram os livros que compunham a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica. Repito, são os mesmos livros da nossa Bíblia. Então isso era algo fechado. O modo como os judeus chegaram à conclusão de que esses livros são inspirados é diferente do modo como o Novo Testamento foi formado. Por quê? Porque a revelação de Deus para o povo judeu foi de uma maneira e para a igreja foi de outra maneira. Tanto que se o Antigo Testamento levou 1000 anos de Moisés até o último livro da Bíblia hebraica, que é 2 Crônicas, que é o último livro. O último profeta é Malaquias, mas o último livro foi 2 Crônicas. Se de Moisés até a volta do cativeiro levou 1000 anos, e durante esses 1000 anos Deus se revelou ao povo judeu, o Novo Testamento foi apenas de 100 anos. De João Batista até o último apóstolo vivo, que foi o evangelista João, que escreveu o Evangelho segundo João, as Epístolas e o Apocalipse. Então, para o povo judeu, foi 1000 anos de revelação.
Para os cristãos, para a igreja, apenas 100 anos. Nos primeiros 100 anos da igreja, o Novo Testamento já estava completo. Para ser sincero, meu irmão, não levou nem 100 anos, porque Jesus morreu no ano 27, e do ano 27 para o ano 95, vamos arredondar para o ano 100, o Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento já tinham sido escritas. Então veja bem a diferença e o método. No entanto, a inspiração é a mesma. Tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, como diz o apóstolo Paulo, foi soprado por Deus. Deus soprou. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Para quê? Para que todo homem de Deus, homem ou mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a introdução bem simplória e o mais resumido que eu posso dizer para os irmãos. Numa outra aula, eu vou dizer como que os judeus chegaram aos seus livros do Antigo Testamento. Hoje eu vou dizer como a igreja chegou aos livros do Novo Testamento. Muito bem. Eu vou ter que ler as coisas aqui para os irmãos, até para poder resumir. A igreja primitiva, ela tinha necessidades internas e externas que exigiam saber quais os livros, quais os evangelhos, quais as cartas, de fato, tenham sido inspiradas por Deus. Eles perceberam que estava havendo uma nova revelação. Que Jesus Cristo, ao vir ao mundo como o Filho de Deus, como o Messias prometido, ele trouxe uma nova palavra, uma nova revelação. Essa nova revelação tinha o mesmo peso de inspiração do Antigo Testamento, que já estava fechado, era uma coisa resolvida há 400 anos. Todo judeu conhecia a escritura do Antigo Testamento. Mas quais livros, quais epístolas, quais evangelhos eram inspirados por Deus? Então aconteceu algumas coisas que empurrou a igreja a sentar e a resolver e a decidir quais eram os inspirados e não eram inspirados. E quando eu digo igreja aqui, não é a igreja católica romana, como o bispo lá falou. Não, nem existia igreja católica romana. Nem existia. A igreja que eu falo aqui era a igreja cristã, só existia a igreja cristã. Não havia batista, não havia presbiteriano, não havia igreja católica romana, não havia adventista, não havia nada. Era apenas a igreja cristã ou a igreja de Cristo. Todas as igrejas, todas independentes, todas com o seu bispo, com o seu presbítero, com o seu pastor, com o seu diácono, todas espalhadas por todo o mundo, formavam a igreja cristã. Ninguém tinha superioridade sobre outra. Nenhum bispo era superior a outro bispo, nenhum pastor era superior a outro pastor, nenhuma igreja era superior a outra igreja. Eram todas igrejas cristãs. Claro que havia igrejas mais ricas, mais poderosas, e havia igrejas mais humildes, mais simples. Nós encontramos isso no Novo Testamento. Muito bem. Essa igreja espalhada por toda a terra, no ano 313, quando cessou a perseguição, quando o imperador Constantino, entre aspas, se converteu e transformou o cristianismo na religião oficial, esses irmãos puderam se sentar e avaliar com calma quais livros eram inspirados e quais livros não eram inspirados por Deus. Qual era verdadeiramente o livro que Deus inspirou, que Deus soprou. E para isso, algumas coisas contribuíram para esse concílio, para a igreja se sentar e reunir. Alguns exemplos. Primeiro, quando um herege chamado Marcião, no segundo século, fez uma Bíblia para ele, né? Um cânon. Cânon significa, cânon é a palavra que significa vara de medir, como se fosse um metro, né? Uma vara. E daí essa palavra passou a se tornar o nome para a Bíblia, cânon sagrado, a medida sagrada, a medida certa, a medida correta. Quando esse Marcião foi o primeiro herege, saiu apregoando um evangelho, ele era agnóstico, né? Um evangelho fraudulento, baseado nos livros que ele juntou, isso deu para a igreja um sinal de alerta que ela precisava sentar e saber que livros eram inspirados e que livros não eram. Então esse foi um dos primeiros motivos que fez com que a igreja se reunisse em concílio para saber. Um outro motivo foi a perseguição, principalmente de Diocleciano, que queimou as escrituras sagradas, que perseguiu os cristãos, e alguns cristãos, inclusive, deram sua vida para manter intacto a palavra de Deus.
cartas, evangelhos, epístolas que eles tinham. Mas como saber se aquele irmão que deu a sua vida por verdadeiramente a palavra de Deus e não por um livro fraudulento? Como é que eles iam se arriscar por um livro que não era a palavra de Deus? Então a perseguição de Diocleciano também contribuiu para a igreja sentar e resolver. E um outro motivo é que havia necessidades internas e externas dentro da igreja que empurravam para essa decisão. E de acordo com a prática da igreja, de acordo com a prática das igrejas do Novo Testamento, eles sabiam já de antemão que haviam livros que eram reconhecidos e livros que não eram. A igreja tinha conhecimento disso. Então agora se sentaram para resolver quais livros eram inspirados e quais não eram. A partir dessa introdução mais curta que eu posso dar, eu vou mostrar para os irmãos como foi que a igreja e como é que nós cristãos sabemos que um livro é inspirado e um livro não é inspirado. A partir daqui, eu vou mostrar para os irmãos como é que a igreja chegou a esse ponto de saber se um livro é inspirado ou não é inspirado. Primeiro, havia evidências neotestamentárias dentro da igreja do Novo Testamento. Havia evidências de um cânon crescente. O que é isso? Eles chegaram à conclusão que o que Jesus Cristo trouxe, de fato, era uma revelação de Deus. De fato, era a palavra de Deus. Então havia um cânon crescente, que hoje nós chamamos que a revelação ela é progressiva, não acabou no Antigo Testamento. Aliás, Jesus, quando veio, ele cumpriu mais de 300 promessas só do Antigo Testamento, segundo os especialistas. Assim, a revelação crescente, ou o cânon escrito crescente, estava confirmado. Existe uma revelação crescente. Esse foi o primeiro passo. Agora, dentro dessa revelação crescente, o que é importante nós sabermos? Sabemos algumas coisas. Primeiro, a maior parte dos livros havia sido escrito para igrejas locais. Ou seja, muitas igrejas tinham livros que foram escritos para elas, provando esse cânon crescente, certo? Veja só. Em geral, a maior parte das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, Tessalonicenses, Colossenses, essas igrejas tinham cartas do apóstolo Paulo que eles recebiam como palavra de Deus. O cânon crescente que eu estou falando para vocês. Estas cartas estavam espalhadas nas igrejas do mundo todo. Na Europa, em Roma, no caso Roma e Europa, Jerusalém, Ásia, Oriente Médio. Em todo o mundo havia essas cartas espalhadas. E todas essas igrejas recebiam essas cartas como revelação de Deus, provando o primeiro passo. Há um cânon crescente. A revelação não está fechada com o Antigo Testamento, ela continua, ela é progressiva. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, vamos então juntar essas cartas nessas igrejas. Esse segundo passo é chamado de seleção fidedigna dos livros. Eu estou olhando para o irmão e para a câmera e para o irmão porque eu tenho que ler algumas coisas aqui. Chamado de seleção fidedigna, seleção dos livros fidedignos. Vou repetir, seleção dos livros fidedignos. Foi o segundo passo. Então, desde o início, eles sabiam que haviam escritos verdadeiros e haviam escritos falsos. Escritos que não eram apostólicos, que nós chamamos de apócrifos. E esses livros apócrifos são muitos, irmãos, mas são muitos. Só de evangelho tinha mais de 50. Só de evangelho tinha mais de 50, para tu ter uma ideia. Nós temos 4 na Bíblia, que são os 4 que são inspirados por Deus. Mas havia mais de 50 evangelhos, só para você ter uma ideia. Cartas, nossa, dava para montar umas 200 Bíblias com as cartas que tinham em nome dos apóstolos. Então eles sabiam que havia livros verdadeiros e havia livros falsos. Então o que foi que eles fizeram? Esse primeiro critério é: vamos juntar aqueles livros fidedignos que nós sabemos que foram escritos pelos apóstolos.
vamos pegar os livros que de fato foram dos apóstolos, ou de pessoas ligadas aos apóstolos, que não foi apóstolo, que não andou com Jesus, mas andou com os apóstolos. No caso, por exemplo, Lucas, que não conheceu Jesus, mas foi companheiro de Paulo, de Pedro, e por aí vai. E como é que eles fizeram isso? Primeira coisa, as cartas têm que estar autenticadas pelos apóstolos. Os livros têm que estar autenticados. Porque quando eles escreviam uma carta ou um livro, eles autenticavam para mostrar que era deles mesmo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, Tessalonicenses. Tessalonicenses, abre aí rapidamente. Eu vou correr por causa do tempo e é muita coisa. Que Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses. Perdão, eu falei 2 Tessalonicenses? É isso mesmo, eu estou lendo 1 Tessalonicenses, né? Veja só o que o apóstolo Paulo escreve. Veja só como é que o apóstolo Paulo escreve, não é em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Preste atenção que eu vou ler para o irmão. Versículo 17, olha só. A saudação é de próprio punho. Paulo, botou bem destacado. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu ensino. Ou seja, eles escreviam na carta a assinatura, faziam uma rúbrica, escreviam o seu nome, faziam uma rúbrica, para que as pessoas soubessem que aquela carta de fato era do apóstolo Paulo. E aqui em 2 Tessalonicenses é interessante porque tinha pessoas escrevendo para a igreja de 2 Tessalonicenses como se fosse Paulo que tivesse escrito. Então ele escreve, ele assina, ele rubrica, ó, a minha assinatura é assim, a minha assinatura é essa. Se chegar outra carta que não tem essa assinatura, que não tem essa rubrica, não é minha. Quer ver um exemplo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Alguém escreveu uma carta para os Tessalonicenses no nome de Paulo, dizendo que tinha chegado o dia do Senhor. E o cara que escreveu isso, ele escreveu com o propósito de não trabalhar, de ficar lá só comendo as coisas dos irmãos, esperando o dia do Senhor. E Paulo então escreve a carta de jeito nenhum. É assim que eu escrevo. As cartas têm essa assinatura, têm essa rúbrica. Em outras palavras, a igreja pegou somente as cartas que eles sabiam que eram dos apóstolos ou de pessoa ligada aos apóstolos. Quando eles fizeram isso, meus irmãos, ficaram 27 livros, que são esses do Novo Testamento, e mais 5 ou 6 de pessoas próximas aos apóstolos que eles não sabiam se era inspirado ou se não era inspirado. Aliás, eu até aproveitei a quarentena do coronavírus e li vários desses livros, né? De Daquê, Pastor de Hermas, Epístola de Clemente. Esses dias eu li tudo isso aqui, as epístolas dos pais da igreja. Muito bem, mas ficou os 27 livros do Novo Testamento e mais 5 ou 6 livros em dúvida. Porque foi esse o primeiro critério. Está assinado? É de apóstolo? É. Está confirmado? Tá. Beleza. Aí, meu compadre, já diminuiu a montanha quase toda. Mas não para por aí. Além disso, os crentes de Tessalônica e das outras igrejas, eles tinham que ter o que nós chamamos de autoridade apostólica para ser lida na igreja. Por quê? Porque os crentes em que os apóstolos escreviam cartas, eles foram advertidos não só das cartas falsas, mas também de ler as cartas verdadeiras nas suas igrejas e em outras igrejas. Como é que eu posso provar isso? Veja que os critérios não estão vindo de fora para dentro da Bíblia. Não, estão vindo de dentro da Bíblia para fora. É a Bíblia que está dando os critérios para a igreja, não é a igreja que está impondo. É a Bíblia que está impondo esses critérios. Como é coisa interessante. Muito bem. Veja, por exemplo, deixa eu ver aqui só uma passagem aqui.
deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó, conjuro-vos pelo Senhor, que esta é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Eu suplico a vocês que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Quando ele escreve, por exemplo, a carta de Colossenses, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte, 4,16, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Ou seja, ele escreveu uma carta para uma igreja, a igreja recebia a carta, copiava, fazia cópias dessa carta e era lida em outra igreja, fazia cópia dessa carta e assim ia. Esse foi outro critério. Esta carta foi lida nas igrejas como sendo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Estou dando só exemplo de Paulo, mas tem outros exemplos aqui. Sim, essa carta foi lida. Quando eles faziam isso, ia ficando os 27 livros e mais aqueles 4 ou 5 que ficaram na dúvida, que eu chego já neles lá. Muito bem. Outra coisa que eles falavam, a pessoa que escreveu essa carta, ele andou com um apóstolo, ele é um apóstolo? Por exemplo, o Evangelho de Lucas. Lucas não foi apóstolo, mas se você ler o início do Evangelho de Lucas, você vai ver que ele fez uma pesquisa, ele averigou, ele pesquisou. Aliás, Lucas é o primeiro escritor cristão que nós temos notícia. Lucas capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizavam, ou seja, havia vários livros, vários evangelhos, do que aconteceu. O que foi que Lucas fez? Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele está dizendo que os evangelhos que ele crê foram aqueles dos testemunhas oculares, aqueles que viram Jesus, que andaram com Jesus, que nesse caso seria Mateus e João. Mas ele então escreveu, ele que andou com Pedro e com Paulo, o que Pedro e Paulo citou para ele, o que ele pesquisou, o que ele averiguou. Olha o que ele diz: igualmente a mim, não sou apóstolo, mas me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te, pois, escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das coisas, das verdades com que fostes instruído. Eu pesquisei, eu averiguei, eu investiguei, eu entrevistei. Aliás, a história de Maria no Evangelho de Lucas, nós só sabemos porque Maria perguntou a Lucas. Porque Lucas entrevistou Maria. Senão não teríamos como saber a história da gravidez de Maria, aquela coisa toda e tal. Por quê? Porque ele, o cântico de Maria, por que nós sabemos? Porque Lucas conheceu Maria. Lucas deve ter perguntado para a própria Maria, ou para os filhos de Maria, ou para a família próxima de Maria. Eu creio que ele perguntou para a própria Maria. Porque coisas que nós não sabemos em lugar nenhum, sabemos no Evangelho de Lucas. Por isso que o Evangelho de Lucas é colocado como um evangelho inspirado por Deus, porque ele esteve em contato com as pessoas próximas de Jesus, apóstolo, mãe de Jesus, irmão de Jesus e por aí vai. E os outros evangelhos? Essas pessoas não passavam nem pelo primeiro, nem pelo segundo, nem pelo terceiro critério, já foram rejeitados. Eu vou ter que correr por causa do tempo, irmãos. Então esse foi o primeiro critério, o segundo critério, o terceiro critério. O outro critério é o critério da apostolicidade. Esse critério não é uma regra imposta pela igreja, mas pela própria revelação de Deus, como as outras. Se haviam pessoas com condições de decidir quem e qual era a palavra correta a respeito de Cristo, fosse oral ou fosse escrita, estas pessoas seriam os seus apóstolos. Aí se você for, por exemplo, em 1 João capítulo 1, de 1 a 3, o próprio João vai dizer: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, que apalpamos com respeito ao verbo da vida, isto testificamos. Nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 5, nessa carta de João, evangelho não, nessa epístola de João, ele vai dizer no capítulo 5, estas coisas vos escrevi para que tenhais certeza
da vida eterna. Está lá onde? Está em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saber. Ou seja, o que ele escreveu era exatamente o que ele viu de Jesus e o que Jesus ensinou para ele. Isso é apostolicidade. Isso acontece com Pedro, isso acontece com Paulo, isso acontece com a igreja de maneira geral, isso acontece com até o próprio Deus. Por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 2, 3, 4, diz assim: tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, dando testemunho de uma revelação segura. O Filho falou, e o autor de Hebreus, então, registra isso. Esse é o critério chamado apostolicidade. Nesses critérios, continuou esses 27 livros, e dos 5 que estavam em dúvida, caiu para 3. Alguns outros já caíram fora, porque não tinha o selo da apostolicidade, como por exemplo o Didaquê, que não tem o selo da apostolicidade, o pastor de Hermas, se bem que o Hermas ainda demorou um pouquinho, mas é só um exemplo para você entender. Muito bem, continuando. Havia um outro critério, universalidade. O livro deveria ser aceito, reconhecido e utilizado pela igreja como um todo. Ou seja, não foi o concílio, mais uma vez, que impôs esse critério. Mas a própria Bíblia apontava para isso. Como eu até já li a carta era lida em várias igrejas. Então era universalidade. Esse evangelho de João é reconhecido aqui em Roma? É. Em Jerusalém? É. Na Ásia Menor? É. No Oriente Médio? É. Na Ásia Oriental? É. Então ele passou pelo critério de universalidade. O evangelho de Lucas é reconhecido na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na Ásia Oriental, na Ásia Ocidental, na Mesopotâmia? É. Passou. Então veja, meus irmãos, como foi criterioso, como foi o próprio Espírito Santo guiando a igreja para chegar nesse ponto. Mas não acabou aí. O outro critério era leitura autorizada. Quando falamos que a igreja determinou, significa que era uma prática da igreja ler estas cartas desde os tempos apostólicos. 1 Tessalonicenses 5,27, como eu já mostrei para os irmãos, e posso até ler mais uma vez. 1 Tessalonicenses 5,27. Leiam esta epístola, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. É o que nós chamamos de leitura autorizada. Só que essa leitura autorizada é um critério que vinha desde o Antigo Testamento, quando o costume judeu era de fazer a leitura pública da Escritura. A mesma coisa aconteceu com os livros do Novo Testamento. Tinha a leitura pública das Escrituras, do mesmo jeito do Antigo Testamento. Por exemplo, Timóteo foi instruído pelo apóstolo Paulo a apresentar a mensagem que Paulo escreveu para a igreja ao lado das Escrituras do Antigo Testamento. Onde é que está isso? 1 Timóteo 4, 13. 1 Timóteo 4, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Timóteo 4, 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Provavelmente a sua Bíblia vai escrever leitura com uma letrazinha diferente e vai ter uma notinha de rodapé em cima de leitura. Por quê? Porque a palavra grega aqui, leitura, significa leitura das Escrituras Sagradas. Essa palavrazinha que aparece na sua Bíblia aí, leitura, minha tem até uma notinha aqui. É leitura pública das Escrituras Sagradas. Que Escrituras Sagradas? Do Antigo Testamento. Só que ele mandou Timóteo ler a carta dele junto com as Escrituras do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele via como leitura autorizada por Deus. Continua. Não te faça negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia com a imposição das mãos, e aí continua. Aí tenha cuidado de ti, da doutrina e por aí vai. Isso, Paulo fala isso. Se você for lá no livro de Êxodo 24:7, Moisés faz isso, e é com Moisés que começa essa prática da leitura autorizada. Josué 8:34, Colossenses 4:16 e Apocalipse 1:3. Ou seja, eles liam as cartas dos apóstolos e os evangelhos como leitura autorizada.
Repito, e cada vez mais esses 27 livros iam ficando de pé, e os outros iam caindo por terra. Por exemplo, a Epístola de Clemente, nesse ponto ela caiu por terra, porque ela não era lida como escrito autorizado nas igrejas. E é uma carta muito boa, a carta a Epístola de Clemente, mas não é autorizada. E olha que ela é do ano 95 da era cristã, do primeiro século. Então aqui ela caiu por terra nesse ponto. Ortodoxia, que era outro critério. O livro deveria concordar com os ensinos apresentados nos demais livros que já haviam sido reconhecidos como inspirados por Deus. Ou seja, nenhum livro do Novo Testamento poderia entrar em contradição com os livros do Antigo Testamento, que já era revelação fechada, e nem um com o outro. Não podia um escrever com o outro. Nesse ponto, tivemos um problema com a carta de Tiago, o meu irmão de Jesus. Porque aparentemente parecia que Tiago estava contradizendo o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, que ensinam a salvação pela graça. E Tiago, aparentemente, naquela questão de a fé sem obras é morta, dava a entender que a salvação era pelas obras. Aí Tiago teve problema aqui. Depois eles foram ler direitinho e ver que não, que Tiago não está ensinando salvação pelas obras. O que Tiago está dizendo é o seguinte, que a salvação é pela graça, mas um salvo tem obras. Um salvo pratica boas obras, que é a mesma coisa que Paulo ensinou. Salvos pela graça, mediante a fé, para fazer boas obras. Aí Tiago, um pouco mais na frente, foi aceita. Praticidade, que era outro critério. O livro deveria ter um efeito moral edificante, deveria ser usado e aceito como um livro rico em ensinos doutrinários e reconhecidamente útil para a educação espiritual da igreja. Esse teste também é chamado de teste de inspiração, pois o livro deveria dar evidências de que de fato era inspirado por Deus, trazendo ensinos espirituais, elevando a qualidade moral dos homens da igreja e de onde ele fosse lido. Aí, meu querido, não dá nem para questionar. Qualquer livro do Novo Testamento que você lê, você vai ver a elevação espiritual. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. Tem coisa mais bela do que aquilo? Para os antigos, assassinar era matar a pessoa. No Evangelho de Mateus, não. Se você desejar no seu coração a morte de alguém, você já matou. Olha a elevação espiritual. E repito, esses livros foram se firmando. Reciprocidade apostólica. Mais 5 minutinhos eu já vou terminar. Reciprocidade apostólica. Esse aqui é tremendo. No Novo Testamento nós encontramos algumas vezes os escritores inspirados reconhecendo outros escritores inspirados. Por quê? Porque no Antigo Testamento esse critério os judeus também usaram para formar o Antigo Testamento. Moisés autentica, Josué autentica Moisés, Davi autentica Moisés, Abraão autentica uma palavra de Enoque e por aí vai. No Antigo Testamento, várias vezes, os Salmos autentica o Pentateuco, Eclesiastes autentica os Provérbios e por aí vai. A mesma coisa aconteceu no Novo Testamento, porque Deus é o mesmo Deus. Se alguém perguntar para você quem escreveu a Bíblia, você pergunta quem escreveu ou quem é o autor? Quem escreveu foram mais de 40 pessoas, agora o autor é um só, Deus. Então o mesmo critério usado no Antigo Testamento é o mesmo critério usado no Novo Testamento. Deixa eu provar isso para os irmãos rapidamente. Por exemplo, 2 Pedro 3,15. 2 Pedro 3,15. 2 Pedro 3,15. Veja que o apóstolo Pedro, ele tinha nas suas mãos, ou em posse, as cartas do apóstolo Paulo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, dos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro conhecia as cartas do apóstolo Paulo, deveria ter uma coleção dessas cartas para poder citar com tanta facilidade, de cabeça não conseguiria. E ele considera as cartas do apóstolo Paulo igual a
Escritura, igual o Antigo Testamento, autorizado por Deus igual ao Antigo Testamento. Isso é o que nós chamamos de reciprocidade apostólica. Pedro está autenticando as cartas de Paulo. Outro exemplo, eu vou correr mais um pouquinho ainda. O apóstolo Paulo menciona o evangelho de Lucas e de Mateus. Paulo menciona Lucas e Mateus, o evangelho de Lucas e Mateus, colocando no mesmo nível do Antigo Testamento, chamando de Escritura. Onde é que ele faz isso? 1 Timóteo 6,18. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Olha só. Exorto aos ricos do presente século. Perdão, 1 Timóteo, não é 1 Timóteo, não, acho que vai ser 2 Timóteo. Rapidamente aqui, 1 Timóteo 5,18. É isso mesmo, eu estou lendo errado aqui, estou lendo um capítulo errado. É 5 e não, eu estava lendo 6. 1 Timóteo 5,18. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. Que Escritura é essa? O Antigo Testamento judeu, inspirado por Deus, fechado há 400 anos atrás. Onde é que está essa declaração? Não amordaças o boi quando pisa o trigo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17, capítulo 25, versículo 4. A Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. Deuteronômio 25, 4. Só que ele continua. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Agora, onde está na Escritura que o trabalhador é digno do seu salário? No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Lucas 10, 7 e Mateus 10, 10. E mais em nenhum lugar. Por quê? Porque Paulo tinha nas suas mãos o Evangelho de Lucas e de Mateus, ou um dos dois, ou os dois. E ele chama de Escritura. Isso se chama-se reciprocidade apostólica. Finalmente, chegamos no testemunho dos pais da igreja. Quando você vai ler os pais mais antigos, aqueles que andaram com os apóstolos, eles listam apenas estes 27 livros. A mesma coisa que aconteceu com os judeus. Quando eles listam os 22 livros da Bíblia judaica, que são os 39 que nós temos. A mesma coisa do Novo Testamento. Eu acabei de ler, eu falei para os irmãos, a carta de Atanásio, que você consegue na internet facilmente. Eu baixei aqui na internet e li a carta do pai Atanásio, que foi um dos pais da igreja do século III. E é o registro mais antigo da lista canônica do Novo Testamento. E ele lista, sabe quais livros? Exatamente estes livros que nós temos aqui, 27. Então, nas listas mais antigas, nos códex, nos livros, nas listas dos pais da igreja mais antigos, apenas 27 livros como estão aqui. Conclusão, meus irmãos. Durante toda a história da igreja, a Bíblia tem sido ferozmente perseguida. Satanás sempre tentou destruir a palavra de Deus. Desde o Éden foi assim. E até a consumação assim será. Por quê? Porque o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra Satanás de geração em geração. Muito bem. Eu concluo, portanto, esse primeiro estudo, corrido, um pouquinho corrido, mas por causa do tempo, senão fica muito grande. Eu concluo esse estudo da seguinte maneira para os meus amados irmãos. Primeira maneira que eu vou concluir. Este livro, durante milênios, séculos e séculos, tem sido uma bênção para todos aqueles que põem as mãos nele, não só as mãos, mas os olhos e o coração. É nesse livro que nós encontramos paz, esperança, sossego, acima de tudo, Jesus Cristo, a salvação e a vida eterna. Esse livro troveja sobre as eras, como diz o profeta Isaías, capítulo 8, versículo 10. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. É neste livro que nós encontramos a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É este livro que nos livra dos erros. Este livro que nos livra do pecado. É nesse livro que nós encontramos as lições e a vontade de Deus para as nossas vidas.
Esse livro troveja, como por exemplo na palavra do Senhor Jesus Cristo, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Onde é que nós encontramos isso? Neste livro. É neste livro que nós encontramos Jesus Cristo, o seu coração, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação. O profeta Isaías, assim como o apóstolo João, trovejam na palavra escrita nesse livro. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E é neste bendito e abençoado livro que nós encontramos Jesus Cristo, olhando para a sua igreja e dizendo: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Não tenha dúvida, meu irmão, que você tem nas mãos é a bendita, perfeita, santa e eterna palavra de Deus. Ame a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, porque este é o maior tesouro de Deus para a humanidade. Deus abençoe.